Fala povo, tudo bem? Eu quero trazer hoje uma continuação para a nossa série de estudos com o tema Liberte-se a si mesmo. Na semana passada eu comecei falando sobre esse tema, liberte-se a si mesmo, a importância de nós nos levantarmos, nos posicionarmos, aplicarmos a libertação na nossa própria vida. E hoje eu quero dar um pouco de continuidade a esse tema, liberte-se a si mesmo. Você tem autoridade, como eu li aquele texto a semana passada, de Isaías, levanta-te, sacode a poeira, toma assento e quebra as cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. E hoje o tema que eu quero trazer sobre liberte-se a si mesmo é: a pessoa tem que querer, é preciso querer. Todos nós sabemos, o quanto que é importante a gente querer. Para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que querer de fato aquilo, Então, eu quero ler um texto aqui de Mateus 11, 22. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Então, aqui Jesus falou, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam, se levantam, fazem alguma coisa, se apoderam, cumprem o seu propósito, vivem o que Deus tem para eles no reino de Deus. Aqueles que se esforçam, e só se esforça quem quer realmente, Eu quero ler também Salmo 145, 18 a 21. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. O Senhor guarda todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Então, o Senhor está perto dos que o invocam em verdade. Daqui ele acode à vontade, olha aqui, tem que querer, Se eu quero, eu tenho uma vontade. Ele acode à vontade dos que o temem e atende o clamor e guarda todos que o amam. Então é preciso querer. Eu creio que todo mundo já tentou ajudar alguém que não queria ser ajudado. E por fim, acabou falando, olha, se você não fizer nada por si mesmo, não adianta nada eu fazer, sabe? Ou então a gente concluiu, olha, aquela pessoa não quer ser ajudada, não quer se levantar, não quer mudar, sabe? Então muitas vezes a gente fica tentando ajudar alguém que não quer ser ajudado. Muita gente deve ter passado por isso já, ajudar a pessoa a sair de uma situação, de uma prisão, de algo, e a pessoa... Eu sempre dou aquele exemplo, Sempre que eu vou explicar sobre libertação, eu dou aquele exemplo da pessoa que está presa no vale da decisão. A pessoa está ali prostrada, fraca, no vale da decisão, caída no chão, cheia de fardos, cheia de sujeira nela, e aí eu tento ajudar aquela pessoa. Eu posso tirar o fardo dela, eu posso lavar ela, limpar, tirar sujeiras, as coisas, mas do que adianta eu fazer isso por ela se ela não se levantar? Então a primeira atitude é a pessoa se levantar daquele chão. A libertação não faz ninguém andar, a libertação apenas tira as pedras dos sapatos, é o que eu costumo dizer. Então assim, não julgando ninguém, todo mundo, vou falar aqui mais um pouco para frente, Porém, é um grande fato, todos vão concordar comigo. Se uma pessoa não se levantar do chão, não adianta nada tirar o fardo dos ombros dela, não adianta nada tirar os espinhos, as flechas que o inimigo lançou nela. Uma pessoa ela tem que se levantar, e começar a andar. E aí ela pode ser ajudada, ela mesma vai poder quebrar os grilhões, ela mesma vai poder tirar espinhos que o inimigo lançou nela, e você também vai poder ajudar ela. Então, muito importante esse tema, liberte-se a si mesmo, porque a gente vai vendo como que é fundamental a pessoa se levantar antes dela ser ajudada. Então, o que você vai fazer? Muitas vezes a gente vai ajudar alguém, a gente fala, essa pessoa não quer saber de nada. O que a gente pode fazer pela pessoa? Tentar convencer ela a querer. Então, você tem que falar, a gente vai falar, olha, você precisa de mudança, olha como que a sua vida está, Convencer, porque antes da pessoa ser ajudada, ela precisa querer.
Então a gente tem que convencer, abrir os olhos dela para a situação dela, sabe? E agora eu quero voltar para o tema, né? Falar de nós, né? Vamos deixar de falar de terceiros e vamos falar de nós. Para que você liberte-se a si mesmo, você tem que querer. Para que eu me liberte a mim mesmo, eu preciso querer. E o grande problema é que muitas vezes nós nos deparamos com aquela dificuldade, né? Eu não quero, eu não estou com vontade, porque uma das maiores verdades que eu já escutei na minha vida é aquela famosa frase, né? Quem quer, arruma um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. É uma das maiores verdades, todos vão concordar comigo. Quem quer, dá um jeito, e quem não quer, arruma uma desculpa. Sabe, gente? Então, assim, a gente precisa querer. A gente precisa fazer um esforço, como o versículo que eu li aqui, que Jesus fala. A gente tem que fazer um esforço e querer. Agora, o grande problema é quando a gente percebe que a gente não quer. Por exemplo, eu não quero orar. Eu sei que eu preciso orar. Eu sei que eu preciso me levantar e começar a passar um tempo de oração, mas eu não quero. E aí? Eu quero a salvação, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero a unção, mas eu não quero orar. Então precisa haver um esforço, precisa haver uma mudança. Porque a grande verdade é que sempre vão haver duas vontades. A gente sempre aprendeu isso, né? Sempre vai haver duas vontades em nós. A vontade da nossa carne, que nunca vai querer orar, nunca vai querer abandonar o pecado, nunca vai querer consertar relacionamentos. E a vontade do nosso espírito, porque o nosso espírito ele é nobre. O espírito do homem ele é nobre. E quando o nosso espírito vai sendo fortalecido, nós começamos a querer as coisas de Deus. Por isso que a gente tem que aprender a se encher do Espírito Santo. A gente tem que aprender a ativar o nosso espírito, porque o nosso espírito, como eu já disse alguns vídeos atrás, ele também tem um corpo. Nós temos o corpo físico e o corpo espiritual. E muitas vezes o nosso espírito ele está fraco, doente, quase morrendo. Então nós precisamos exercitar o nosso espírito para que ele queira as coisas de Deus, porque a carne ela nunca vai querer as coisas de Deus, sabe? Nós precisamos entender isso. Para que você comece a orar, ler a palavra, entender a palavra, para que você comece a falar de Deus, para que você comece a entender as coisas do reino de Deus, cumprir um chamado, consertar relacionamentos, ter um caráter transformado, somente o teu espírito estando forte, você vai conseguir fazer essas coisas, sabe? Então, essa vontade, muitas vezes a gente fala, eu não quero. Nós precisamos levantar o nosso espírito, nos encher com o Espírito Santo, para que a vontade do Espírito vai cada vez mais crescendo e se tornando mais forte do que a vontade da carne. Porque a vontade da carne nunca vai deixar de existir. Então o conselho que eu te dou, comece pelo pouco. Comece a buscar Deus pelo pouco. Comece a orar 5 minutos, comece a ler a palavra 10 minutos, comece a escutar uma pregação, ler um salmo. Começa pelo pouco, porque o teu espírito vai crescendo. Da mesma forma que na academia, você vai treinar, você não vai começar pegando 30 quilos no supino. Você precisa começar de pouco, sabe? E depois vai crescendo. O músculo, o nosso espírito também é muito parecido com o músculo. Os dons espirituais também são bem parecidos com o músculo, sabe? Nós precisamos aprender a desenvolver a vontade do Espírito. Porque a vontade das coisas nobres está no Espírito, sabe? E muitas vezes o nosso coração está muito mais influenciado pela carne do que pelo Espírito. E eu entendo assim, o nosso coração eu vejo como se ele estivesse no meio do caminho entre o Espírito e a alma. Se o Espírito está morto, o coração vai ser influenciado pela alma. Mas se nosso Espírito está forte, vivo, ele vai começar a influenciar o nosso coração para o nosso coração ser segundo o coração de Deus. Mas tem que haver um esforço. Como esse texto que eu li que Jesus falou, precisa haver um esforço, sabe? Porque o que Tiago fala lá, né? Vocês que são de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Então ele fala do ânimo dobre, ou seja, a pessoa que quer duas coisas. Ela não sabe o que quer. Ela quer Deus, mas não quer. Quer orar, mas não quer. Quer as coisas de Deus, mas quer as coisas do mundo.
Isso é o ânimo dobre, a pessoa que tem duas vontades ou mais vontades, várias vontades. O que Tiago fala? Vocês que são de ânimo dobre, limpem o coração, porque o ânimo dobre é uma condição do coração, que na verdade quer várias coisas e tem que tomar uma decisão, sabe? Limpem o coração. Aí como que ele fala para limpar o coração? Que ele continua, né? Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Então, sabe, essa questão de você se humilhar, falar, Deus, tem misericórdia, muda o meu coração, eu não tenho tido vontade de te buscar, sabe, realmente converter o riso em pranto, nesse sentido, na presença de Deus, quando você percebe que a tua vontade está reprovada, que os desejos do teu coração estão reprovados. Tem que ter humilhação, tem que ter quebrantamento, tem que falar a verdade para Deus e pedir ajuda para o Espírito Santo. Porque quem nos convence, a palavra fala, quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Quem nos guia em toda a verdade é o Espírito Santo. Quem é o ajudador é o Espírito Santo. Quem intercede por nós em nossas fraquezas é o Espírito Santo. Então nós precisamos clamar, porque, gente, o Espírito Santo foi enviado como ajudador. Jesus foi para o céu, mas ele mandou o Espírito Santo em Pentecostes, e até hoje o Espírito Santo está na terra, ele habita em nós, para nos ajudar a querer as coisas do reino de Deus. O que a palavra fala? Que é dele o querer e o realizar. O querer e o realizar pertencem a ele, sabe? Mas quando nós nos enchemos dele, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a vontade dele passa a crescer em nós. Então, para que a gente se liberte a nós mesmos, nós precisamos querer. E para a gente querer, nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Nós temos que buscar essa presença, nós temos que... Porque só ele vai plantar a vontade de Deus em nós. Vai plantar o querer de Deus em nós. Sabe, só consegue alguma coisa quem quer. Então, para você querer Deus, você precisa se encher do Espírito Santo. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Que essa verdade venha ser cravada na tua vida hoje. E você possa falar, opa, eu preciso querer. E você venha buscar de todo o seu coração, se humilhar na presença de Deus, para que o teu coração venha querer ardentemente aquilo que Deus tem para a tua vida. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.